Sejam bem-vindos. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista podem aparecer em todo tipo de ambiente. Nos relacionamentos, no meio social, na família, onde podemos encontrar pai, mãe ou irmão narcisista, e também no local de trabalho, onde podemos ter um chefe ou colega que persegue a vítima. Qualquer tipo de perseguição poderia ser designada como assédio moral, mas essa expressão é mais empregada quando relacionada ao direito do trabalho. Assim como a violência psicológica é mais empregada quando se trata da previsão do direito penal que se seguiu à publicação da Lei Maria da Penha. Além dessas designações, também temos as expressões correlatas, como abuso psicológico, bullying e stalking. Mas os assuntos estão entrelaçados, e quem já passou, por exemplo, por um relacionamento abusivo, encontrará neste vídeo muitos elementos com os quais vai se identificar. Além disso, uma pessoa que foi vítima de violência doméstica e bullying na infância, devido a peculiaridades da própria personalidade, tem grandes chances de repetir esses ciclos, vindo a enfrentar relacionamentos abusivos e provavelmente assédio moral no trabalho. O fato das pessoas no ambiente de trabalho geralmente formarem grupos semelhantes ao bullying que ocorre em escolas foi estudado principalmente nos países anglo-saxões e nos países nórdicos, sendo qualificado primeiro como mobbing, termo derivado de mob, que significa horda ou bando, recebendo posteriormente também a designação de psicoterror. O assédio nasce como algo inofensivo e se propaga insidiosamente. Em um primeiro momento, as pessoas envolvidas não querem se mostrar ofendidas e levam na brincadeira as desavenças e maus tratos. Em seguida, esses ataques vão se multiplicando e uma vítima é seguidamente acuada. Uma das bases da nossa pesquisa é uma obra considerada como referência nesse assunto, que é o livro da psicoterapeuta Mary France Irigoyen, Assédio Moral, a violência perversa no cotidiano. Transcrições de trechos desse livro são encontradas em diversas decisões judiciais em processos sobre assédio moral. No assédio, um dos principais instrumentos dos ataques é a conhecida tática de narcisistas, denominada como campanha difamatória e uso de terceiros, os macacos voadores. A Lei número 13.467, de 13 de julho de 2017, instituiu o regramento próprio para o processamento de danos morais. O tema foi disciplinado na Consolidação das Leis do Trabalho, com o título denominado do dano extrapatrimonial, o qual está detalhadamente previsto nos artigos 223A até 223G. Essa reforma contrariou o posicionamento de grande parte dos estudiosos do assunto, pois trouxe um sistema de tarifação das indenizações. Sempre haverá, por parte do julgador, um juízo de equidade na análise do dano, mas esse juízo, quando aplicado à consolidação das leis do trabalho, a CLT, deverá estar dentro dos parâmetros previstos no artigo 223G. Os mesmos meios utilizados para a prática de atos abusivos analisados nos diversos vídeos de nosso canal podem aparecer no local de trabalho, com o diferencial que aqui a vítima pode se sentir mais acuada, tendo em vista que se encontra presa em um ambiente à mercê do predador. Haverá comunicação indireta,
agressividade passiva, depreciação, atribuição de tarefas inadequadas, isolamento, exposição tendenciosa de objetos e até mesmo toques indesejados no corpo da vítima, tudo de forma dissimulada e repetitiva, a fim de provocar uma reação e inverter a culpa. Em muitos casos, a possibilidade de abandonar o local representaria a perda do esforço realizado para aprovação em um concurso, ou uma história de muitos anos de dedicação. A vítima ocupará os momentos de folga com pensamentos intrusivos, sabendo que na segunda-feira terá que voltar para o campo de concentração. Os mecanismos são os mesmos de qualquer relacionamento, havendo grandes possibilidades de que a vítima passe a ser conhecida como pessoa-problema, apesar de sua competência profissional. Cada pequena atitude de forma isolada parecerá não ter importância. Só a vítima, que é alvo de todas elas, sente o impacto do conjunto, o qual causa os danos. Em função disso, há casos em que ela é a pessoa que vai sofrer um processo administrativo ou judicial, sendo apontada como culpada. A vítima nunca mais poderá reagir a qualquer depreciação, pois já foi rotulada como causadora de conflitos. Caso trabalhe em uma organização de abrangência federal, ao ser transferida, carregará consigo o estigma que lhe foi imposto, sendo visada por novos predadores em local distante. Nesse sistema disfuncional, podem se instalar dois paradoxos. O primeiro é o fato da real vítima ser a única a sofrer e ainda ser punida. O segundo é a possibilidade dela, que é a pessoa sadia do ambiente, desenvolver uma doença ocupacional, até mesmo depressão. Mesmo em um ambiente com regulamentos e formalidades mais rígidas, onde se poderia pensar que excessos são coibidos, muitas vezes, ao invés disso, acabam por dar poder e proteção a pessoas com traços de perversidade. Nesses ambientes, há ainda a constatação de que pode a vítima se abster de trazer o problema à tona, tendo em vista que alguns círculos funcionais são altamente autoprotetivos. Qualquer reclamação contra um integrante pode ser vista como uma afronta a um grupo inteiro ou a um sistema. A medida de defesa, na prática, ao invés de fazer justiça, acabaria, lamentavelmente, por agravar ainda mais a posição do real ofendido. Pode acontecer em uma corporação que o narcisista que iniciou a perseguição, ele mesmo se encarregue de avisar a vítima de que agora ela está conhecida de todos. Vai alertar e ameaçar por meio de sua comunicação truncada que agora sua fama é nacional. Outros afirmarão que agora a vítima anda pisando em ovos ou que está só no sapatinho. Ou seja, é melhor que ande cuidando onde pisa e submetendo-se a tudo sem ter o direito de reagir, sob pena de ser punida. Situação similar pode acontecer com um assediador que se torne conhecido em sua instituição. Quando for transferido, os funcionários já saberão o tipo de pessoa que estão para receber. Mas nesse caso, o assediador certamente não vai se preocupar muito com isso. Pessoas que perseguem de forma tão persistente, geralmente, são indivíduos que os psiquiatras definem como tendo personalidade obsessiva, perversa, narcisista ou paranoica. Afirmação constante na obra de Robson Zanetti, intitulada
assédio moral no trabalho. Assim como acontece na dinâmica familiar, em que o bode expiatório geralmente é o mais talentoso e tem que suportar a carga do fracasso dos demais, no trabalho, a vítima do narcisista receberá as funções mais difíceis, pois é quem as exerce de forma mais eficiente. Aos melhores, as tarefas mais difíceis dir-lhe-ão. Tratando-se de um codependente emocional, acrescente-se a isso que é bem provável que tenha sido incluída em sua formação familiar a doutrinação de que deve sempre fazer tudo com esmero, a fim de não ser penalizado e sentir-se valorizado. Enquanto isso, espertalhões farão mal feito, para não mais fazer. Mas, ao final, todos serão promovidos. Será pior se a vítima se insurgir contra um superior hierárquico, mas mesmo nos demais casos devemos lembrar que os seres humanos costumam se agrupar em círculos corporativos. Quando a vítima estiver completamente dominada, será ironizada, inclusive por subordinados, que já se sentem sob a proteção do setor mais influente do grupo. Um funcionário que sofre esses ataques, coincidentemente, é dos mais disciplinados e produtivos, mas terá que trabalhar o dobro para conquistar uma promoção, ao passo que será obrigado a se tornar complacente com os indisciplinados. Assim como em um relacionamento, o narcisista pode começar a atuação com bajulações ou um bombardeio de amor, com o objetivo de que a vítima faça o trabalho dele, ou que a vítima execute maior número de tarefas, ou ainda, todas as tarefas mais difíceis. Uma vez identificada a presença de um narcisista, o que nem sempre é fácil de início, devem ser aplicados os meios de defesa que são comuns aos demais casos. Impor limites claros, afirmando calmamente que não aceita determinadas atitudes, que elas são inadequadas. Usar o método pedra cinza, que consiste em se comunicar de forma lacônica, sem expressar emoções, ou o contato zero, que consistiria em pedir transferência ou mesmo pedir demissão. Colher provas e ajuizar um processo. No Tribunal Superior do Trabalho, TST, encontram-se algumas decisões que mencionam transtorno de personalidade narcisista ou personalidade narcisista. Ou ainda, uma outra medida, que nem todos conseguem executar, mas que pode ser utilizada pelo subordinado para manipular um narcisista. Trata-se, nesse caso, de uma manipulação do bem. O subordinado, ao perceber que o chefe é egocêntrico e arrogante, fará o trabalho que terá que fazer, mas levará para o chefe outras opções, obviamente inadequadas, afirmando que cabe a ele decidir. Trata-se da falsa opção de escolha. No final, o subordinado dirá que o chefe tomou a melhor decisão, enfatizando que foi ele quem ordenou que fosse feito de tal forma, permitindo assim que ele prossiga com seu ego inflado, sem causar maiores danos. Não ofuscar o brilho do mestre, às vezes, é uma questão de sobrevivência. Isso está no primeiro capítulo do livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Quando você se expõe ao mundo e mostra os seus talentos, é natural que isso desperte todos os tipos de ressentimentos e inveja. Aqueles que são medíocres ficarão descontentes, pois sentirão a necessidade de se esforçar mais para acompanhar um patamar mais elevado de eficiência. É uma falha de percepção mortal acreditar que exibindo e alardeando os seus dons e talentos,
você está conquistando o afeto do Senhor. Você vai atrair, no mínimo, a atenção daqueles que andam à procura de alguém que faça o trabalho deles. Pode ser que uma situação de assédio não ultrapasse a interação individual. Mas é verdade que assediadores geralmente sabem como ninguém como organizar uma horda avassaladora. Muito grato pela atenção.